Vamos lá, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula, nosso segundo bloco da pós-graduação de Direito Condominial Avançado e Gestão e Administração de Condomínios. Que pós-graduação maravilhosa, hein? Que pós bacana. Vamos lá, em relação à elaboração da convenção condominial. Sempre que você for contratado para prestar esse serviço, você é advogada que faz a nossa pós, você que é síndico, você que faz parte do conselho gestor do condomínio, você tem que ficar atento a essas informações que eu vou passar aqui, porque senão a convenção está mal feita, está desatualizada, seria o básico do básico. Vamos lembrar que as convenções condominiais são feitas copia e cola, né, gente? Para que eu consiga fazer o registro da incorporação, ela é feita copia e cola, o básico. E muito síndico, infelizmente, assume a gestão e deixa de fazer o que eu falei na outra aula, deixa de fazer o básico, que é solicitar uma auditoria financeira, uma auditoria estrutural do prédio e atualizar a convenção. É o básico. Assumiu a gestão do condomínio, tem que fazer isso. É o básico para manter a convenção atualizada. Se não tem regimento interno, pode criar. Sempre é interessante a criação do regimento interno, tá bom? Então, elaborar uma convenção condominial requer muitos cuidados, muita atenção. O responsável, além de saber fazer, o corpo, de gestor do condomínio, que é o conselho, o síndico, seja profissional ou não, ele precisa, sim, entender para poder conferir, para manter atualizado. Então, o responsável, além de obedecer às disposições legais, porque uma convenção parece ser simples, convenção, copia e cola, não. Uma convenção condominial, nós precisamos obedecer diversos dispositivos legais municipais, estaduais, federais, e a própria lei do inquilinato. Nós temos que compreender a realidade, principalmente a realidade daquele local, daquele prédio, daquele condomínio. Então não é só questões legais da União, Estado, Município, jurisprudencial, STJ, STF, mas também a realidade local, tá? Então, muito importante. Então, vem comigo. O primeiro bloco, nós falamos um pouquinho, para dar gosto, e agora vamos aprofundar de vez. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. A convenção de condomínio é um documento elaborado no início da ocupação do edifício, que se destina aos condôminos e inquilinos. Nós temos que entregar a convenção ainda na incorporação. A convenção condominial ela pode ser atualizada a qualquer momento. E a ser atualizada também tem que ser arquivada no cartório, isso é importante. A convenção ela faz um conjunto de normas aplicáveis ao condomínio e acaba abordando, dentre outros assuntos, direitos e obrigações dos condôminos, a administração do condomínio e o registro também. A convenção é uma das leis condominiais mais importantes. Na hora, gente, de elaborar um documento como a convenção, o responsável não pode colocar regras que contrariam a lei. E tem muita convenção desatualizada, copia e cola, mal feita. Até hoje tem convenção proibindo o sujeito ter um animal dentro do prédio, proibindo inquilino, isso, daquilo, questões que já foram pacificadas para o STJ. Uma vergonha. Ruim quem advoga para o condomínio, não tá esperto em relação a isso. Ruim o síndico, ruim o corpo gestor, o conselho. Porque um condomínio desatualizado, já dá problema, gente? Então, precisa tomar cuidado. Na hora de elaborar o documento, o responsável não pode afrontar a lei, tá? Leis municipais, estaduais, federais. O que eu quero trazer para você? A convenção é subscrita no mínimo 2/3 dos condôminos. E a convenção de condomínio deve ser registrada no cartório de imóveis. Então, importante, hein? Cada morador, cada morador tem que ter sua cópia. E quando nós fazemos o arquivamento dela, tira a cópia autenticada e entrega para cada morador. Cada morador tem que ter a ciência das regras da convenção condominial e se tem regimento interno é a mesma coisa. Então, cuidado. Vamos lá, vamos juntos aqui, tem muita coisa para falar e eu quero conversar com você o passo a passo da convenção condominial de forma aprofundada. Então, quando você for criar a convenção condominial ou você for fiscalizar, corrigir, revisar, no mínimo, conforme já falado, você tem que ler atentamente os artigos 1332 até o 1334 do Código Civil. São artigos obrigatórios. São 3 artigos ali que você tem que ler. 1332 e 1334. Porque esses artigos, eles trazem o conteúdo obrigatório da Convenção Condominial. Dentre os assuntos, a discriminação,
né? Ou seja, eu vou discriminar, individualizar as unidades, a finalidade, a administração, as gestões sobre as assembleias condominiais, as sanções, regimento interno. Então esse artigo vai falar disso. É muito importante também, quando você pensa em criar uma nova convenção, atualizar a convenção, marcar uma assembleia de condomínio para debater e ampliar essas ideias dos condomínios, né? Dos condôminos, perdão, sobre os tópicos que serão incluídos, que constarão na convenção. E eu falo isso, gente, por quê? Porque já que vai atualizar, então leva isso para debate. Muitas vezes um condomínio traz uma situação importante. Então, já que vai atualizar, a ideia é deixar da melhor forma possível. É importante também, eu corrijo, o professor faz muita convenção aqui no escritório, para o Brasil todo, para muitos síndicos, incorporadoras. É um trabalho que eu presto dia a dia, fazer convenção. Poucos advogados, poucos profissionais gostam de fazer e fazem. E faço muita atualização também. E eu percebo que as convenções que eu vou atualizar tem uma linguagem jurídica, termos em latim. Eu já até falei isso no primeiro bloco, né? Então é importante ajustar com uma linguagem acessível. Todo mundo vai ter cópia. A ideia é que todo condômino tenha cópia, né? Então o texto tem que ser claro, objetivo, didático, evitar jargões jurídicos, termos em latim. Gente, isso não se usa mais, por favor. Também é especial dar atenção a tópicos. Eu vejo aquela convenção confusa, que você lê, não entende nada, cansativa. Não, abre tópicos, trabalhe com tópicos. Isso ajuda a todos. Fica mais didático, fica mais evidente. Ou seja, é importante ter atenção aos tópicos e principalmente ter atenção aos tópicos que podem causar dúvidas ou polêmicas, né? Então, as funções do síndico, inclusive pagamento ou não. Hoje tem o síndico remunerado, tem o síndico profissional. Sanções condominiais, não pode ter dub idem, ou seja, duplicidade de sanções, precisa tomar cuidado. Orçamento e divisão das despesas, então precisa tomar cuidado quando eu for incluir na convenção essa atualização. O modo de divisão, as regras sobre os fundos e aplicações, então é muito importante. É importante também descrever de forma cuidadosa a forma completa de todas as áreas do condomínio, o que auxilia também futuros moradores, né, gente? Isso é importante também. Outra dica que eu trago, e já tinha falado sobre isso, o regimento interno, acho que 90% dos condomínios não tem regimento interno, só tem a convenção. E o regimento interno é um documento que estipula regras de caráter do dia a dia, do cotidiano, que relaciona questões práticas do condomínio. Então, a possibilidade de ter o regimento interno bem feito é ótimo, né? E faça a revisão do documento, inclusive é importante atualizar sempre. Não é um documento que é feito e nunca mais vai mexer. Isso é importante. Tem que ter, né, essa atualização constante, inclusive com auxílio de terceiros e também submetido à convenção, aprovação em assembleia, como tem que ser. Então isso é importante. Os cuidados, né, voltando nesse assunto aqui, na hora de fazer uma convenção, tem que ser especialista, tem que ser um advogado, advogada que goste do assunto, seja do ramo, né, não pode ser copia e cola da internet. Também é importante sempre fazer uma checagem, porque a convenção não pode entrar em afronta com leis, normas, tem que ter obediência, Código Civil. Em relação à aprovação, o síndico deve dar atenção ao quórum necessário. Não dá para escapar disso. O quórum necessário para mexer, atualizar, criar, fazer uma nova convenção, ela deve ser subscrita por 2/3 dos titulares das frações ideais. Ou seja, o total, anota aí, o total de membros de um condomínio que considera, né, presentes e ausentes à Assembleia no mínimo, tá? Presentes e ausentes, ok? A Assembleia, no mínimo, hein? É uma maioria qualificada, se a gente parar para pensar. Claro, é uma maioria qualificada também, inclusive também se aplica a qualquer alteração à convenção, não só na elaboração de uma nova convenção ou alteração, tá? Então isso é importante ficar claro. Então, isso nós falamos aqui até no primeiro bloco, mas eu trago novamente porque temos que ter essa atenção especial. Convenção condominial, gente, alterar. Eu falo que você alterar uma convenção só por alterar é que nem o que querem fazer com o código, né? Ou seja, toda hora é proposta para atualizar um código, outro código, mas você vai ver as atualizações são superficiais, né? Eu sou contra essas atualizações superficiais porque só faz gastar dinheiro, né, gente? Então eu sou muito contra em relação a isso, precisa tomar cuidado. Quando eu falo da convenção condominial, então os primeiros cuidados é conhecer essas relações que eu falei, trabalhar sempre em caixa alta, não esquecer de fazer o registro, né? Tudo isso é importante. O modelo de convenção, gente, deixa eu mostrar para você, vamos lá. Peraí.
A Isabela, que está nos acompanhando ao vivo, pergunta, gostei da pergunta, Isabela, um exemplo de duplicidade na penalidade condominial. Talvez uma multa que ultrapasse os limites legais e uma sanção, né? Não poderá, eu já vi isso, tá? Estou te falando algo que eu já vi. Além da multa, o síndico, né? Eu sempre tenho as ideias maravilhosas, os iluminados. O síndico aplicava a multa e na convenção, não sei como passou isso, não poderia usar a área de lazer, né? Isso não tem lógica, tanto é que virou ação e perdeu a ação, o condomínio. Então, duplicidade de punição, seja qual for, tá bom? Legal, gostei da pergunta, Isabela, boa. Tá prestando atenção na aula, gosto assim, gosto assim. Vamos lá, deixa o professor mostrar para você um modelo aqui, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Vai aparecer para você, peraí. Valendo? Tchau. Boa. Ó, gente, isso aqui é um modelo de convenção para condomínio. Então, você vê, ó, aparece aqui, ó. O abaixo assinados, os titulares de direito e a ação sobre o condomínio, firma presente convenção. Ou seja, na incorporação, eles usam isso aqui, o copia e cola. Na verdade é essa. Isso aqui é muito básico, né? A convenção eu posso dividir por capítulo. Veja que aparece aqui, ó, capítulo 1, da propriedade. Artigo 1, condomínio, constituído das partes comuns a todos os condôminos e das unidades autônomas de propriedades exclusivas de cada canteiro. 2, o condomínio é constituído do subsolo. Na verdade, os primeiros artigos, o primeiro capítulo, vamos chamar assim, o artigo 1, 2, 3, ó, 3, são consideradas partes em comum do condomínio do edifício edilício. Aí vem a caixa d'água, tal, tubos, coletor de lixo, depósito, área de recreação, áreas de circulação, apartamento destinado ao zelador, quando tem, entrada social. Então, na verdade, é tratado essas questões. Ó. Artigo 4º, são consideradas, né, coisas de propriedade exclusiva de cada condomínio. Então, veja, nós vamos separar em artigos e capítulos. Ok? Capítulo 2. Então, o primeiro capítulo, gente, normalmente, tá? Porque é muito copia e cola. Primeiro capítulo, aqui nós temos um exemplo aqui, vai até o artigo 5º. É o capítulo que vai tratar da propriedade. Capítulo 1. O capítulo 2, dos direitos e deveres dos condôminos. Isso, gente, é previsto, é copia e cola da lei 4.591. Então, é copia e cola. Os direitos e deveres nós vamos achar na própria lei, mas está aqui. Depois, os deveres do condomínio. Então, normalmente, o capítulo 2 são os direitos dos condôminos e o artigo 7º, os deveres dos condôminos. Aí vem, ó. Opa, aqui, ó. As proibições. Capítulo 3, das despesas atribuídas aos condôminos. Artigo 8, artigo 9, 10, 11, 12. Capítulo 4, da destinação, do uso e fruição. Aí vem as informações, ó. Veja que nós temos aí algo em torno de 1, 2, 3, 4 artigos. Os apartamentos de destinação exclusiva residencial. Capítulo 5, da administração do condomínio, ó. É o básico, hein? 5. Capítulo 6, das assembleias gerais, ó. Aí depois, capítulo 7, dos seguros e da destinação em caso de sinistro. Capítulo 8, das penalidades, ó, penalidades aqui que a doutora perguntou, ó. Pelo não cumprimento das disposições dessa convenção e do regimento interno, quando tem, regulamentada na Lei 4.591, ficarão os condôminos, seus dependentes, locatários, serviços, sucessores, sujeitos às penalidades. Aí aqui, a título de exemplo, tá? Por infração comprovada ao artigo 5º dessa convenção, multa de 5 vezes o valor do condomínio, que é meio padrão, tá? Multa de 5 vezes o valor da taxa condominial, que é o valor das cotas condominiais. Além da obrigação de repor as coisas em estado primitivo, no prazo de 30 dias. Aí colocou aqui também, ó, perda do direito de voto e de representação na Assembleia, se não estiverem kits com pagamento das contribuições. Isso aqui é discussão judicial. Tem discussão doutrinária e jurisprudencial. C. Do pagamento das cotas condominiais ordinárias ou extras em datas posteriores estabelecidas, além da multa de 2%. 4. Aqui, D. No caso de cobrança judicial do débito relativo às cotas condominiais ordinárias ou extras. Também aparece aqui também, ó. Então, normalmente, o capítulo trata da multa, penalidade, né? Então, é isso. Normalmente a multa 5 vezes o valor da contribuição mensal. Uma multa alta, né? Depois o próximo artigo, gente, normalmente, o próximo capítulo, né? Então aqui como exemplo o capítulo 10º, das disposições gerais, onde você traz diversas informações e assim como nós fazemos um contrato, nós podemos falar
eleger um foro de eleição. Isso é muito comum dentro da convenção. Veja aqui, ó. Os casos omissos resolvidos pelo síndico com assistência do conselho consultivo, à vista das leis, regem os condôminos e a jurisprudência firmada em torno do assunto. E aí fica eleito o fórum da cidade e tal. Então, é isso, ó. Então, eu trouxe esse exemplo para você, só para você ver como que é uma convenção condominial. Para você ver que não é nada absurdo. É um contrato. Não deixa de ser um contrato, né? Então, importante. A elaboração da convenção, normalmente, as incorporadoras é copia e cola, né, gente? Mas é importante. E aí eu trago para você, dentro do que eu falei dos artigos, vem comigo aqui, ó. Vamos lá, vem comigo, hein? Presta atenção. O artigo 133 do Código Civil, a Lei 10.406/2002, prevê que a convenção, gente, é um ato formal e um documento legal, complementando, de fato, as leis pertinentes sobre o assunto. Tá? Então, tem força de lei a convenção, hein? Não vale nada, vale sim, vale muita coisa. Não pode ser abusiva, mas tem total e plena validade. A convenção, gente, ela constitui o condomínio edilício e deve ser subscrita pelos seus titulares, no mínimo 2/3 das frações ideais, tá? E torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades, proprietários, usufrutuários e usuários, etc. Ou quando também eles tenham posse ou detenção. E eu trago como exemplo, inquilinos, né? Inquilinos, comandatários, etc, né? A convenção, gente, também a convenção de condomínio, ela será elaborada sempre de forma escrita, não pode ser verbal, senão não consegue nem o registro da incorporação, sempre escrita, e não é solene, não precisa ser por escritura pública, pode ser um instrumento particular. E tem a tarefa de informar, assegurar, de modo claro, objetivo, os direitos e deveres dos condôminos. Eu já tive casos aqui no escritório que nós pedimos a nulidade da convenção, que é uma convenção mal feita, cheia de termos jurídicos, ninguém entendia nada. Já tivemos casos que saiu até no jornal. Então, é importante saber que a convenção, ela segue um requisito obrigatório, mas é uma convenção que todo mundo tem que ter acesso, né? Tem que ler, então precisa tomar cuidado. São responsáveis, gente, pela criação, a administradora, a criação da convenção, a incorporadora, né? A administradora do condomínio, construtora incorporadora, e os síndicos dos condôminos, para aprovação da convenção condominial, é necessário obter a assinatura de pelo menos 2/3 dos proprietários, com o quórum aprovado e o documento registrado no cartório de imóveis, né? Isso é necessário, é obrigatório. O Código Civil, gente, ele prevê o conteúdo básico nessa convenção condominial, e aí eu falei dos artigos para você, o 1332 e o 1334. A lei prevê uma série de cláusulas obrigatórias, entre elas discriminação, individualização das unidades da propriedade exclusiva, isso é obrigatório. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade. Veja que fazer uma convenção não é simples, porque nós temos, segundo o artigo 1332 e 1334, alguns assuntos obrigatórios, senão no registro de imóveis não vai passar, vai conferir isso. O Código Civil fala também dos fins, né, o fim que as unidades se destinam, e também a cota proporcional e o pagamento de contribuições dos condôminos também, né, as despesas ordinárias, extraordinárias, rateio de despesas. A forma de administração, por meio que é estabelecida essa administração, também tem que aparecer na convenção. A competência das assembleias, a forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações. As sanções, também é um tema obrigatório, que estão sujeitas aos condôminos e possuidores. E o regimento interno, se tem ou não, tá? Os itens apresentados pelo Código Civil, nós podemos acrescentar ainda tópicos presentes nas convenções, como o modo de usar coisas e serviços comuns, modo também de escolher o síndico e o conselho consultivo, o modo e o prazo da convocação das assembleias gerais, então é importante. Situações pontuais, como a utilização e eventual sorteio das vagas de garagem, a presença ou não de subsíndicos e de conselhos fiscais, isso é muito comum em condomínios que tem várias torres, isso é muito comum hoje. O uso das partes comuns, então tudo isso é importante. O regramento relativo à admissão de animais no interior das unidades imobiliárias é um tema ainda muito atual, tendo também, isso é importante, tendo em mente que o Superior Tribunal de Justiça, a gente tinha falado isso, o STJ, decidiu que a convenção condominial residencial, presta atenção nisso, não pode de forma nenhuma, de forma genérica, proibir, né, a criação e a guarda de animais de qualquer espécie. Então não pode, tá?
o regimento relativo à admissão de animais no interior das unidades imobiliárias, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a Convenção Condominial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais, qualquer espécie, nas unidades autônomas, quando o animal não representa risco à segurança, higiene, à saúde, segurança e sossego, que tem a ver com o direito de vizinhança, que eu sempre explico nas aulas, os 3 S's, tá? Então isso é importante lembrar. Também a exigência, outro assunto que tá, deixa eu pôr para soprar o nariz aqui, esse tempo seco, né, gente? Pronto. Também é importante falar que a responsabilidade civil por danos, furtos ou roubo aos automóveis no interior do condomínio também já é um tema que já foi levado para os tribunais, então também precisa tomar cuidado com isso na convenção. Outro tema polêmico também, gente, que eu sempre falo, é a exigência de cadastro dos veículos e a proibição ou permissão para visitantes estacionarem no interior do edifício. Também cuidado com esse tema, é um tema polêmico. E também vale a pena lembrar que o estabelecimento das sanções às quais estarão sujeitas aos transgressores das regras condominiais, seja proprietário, possuidores ou meros chamados transcendentes, né? Também o procedimento para imposição dessas multas, dessas sanções também. Outro tema também que eu acho que é relevante, o período adequado para a criação da convenção será o momento inicial da ocupação do empreendimento, né? Esse é o momento atual. Então, ponto também interessante. Finalizada a etapa de aprovação, o passo seguinte é o registro no cartório de imóveis. Então, fiz a convenção, vou registrar no cartório de imóveis. Atualizei, vou registrar no cartório de imóveis. Acompanhando, claro, os documentos pertinentes, juntando a ata da Assembleia instituída e a eleição do síndico também, com o registro pelo oficial do cartório de imóveis. O condomínio estará instituído, isso na incorporação, ou atualizado quando eu faço a atualização. A convenção ela poderá ser feita por escritura pública, tá? É uma dúvida de muita gente. Ah, professor, não precisa, não é obrigatório, mas poderá. Ou por instrumento particular, que caracterize, identifique as unidades autônomas, seu registro, e confere publicidade plena a terceiro. Na prática, pouca gente faz escritura pública de convenção, até pelo valor, né? Não existe essa necessidade. Os deveres dos condôminos também estão listados no 1336, e nós vamos usufruir desses deveres para incluir na convenção também, tá? Então você pode copiar aquele tópico, todo aquele tópico ali também. Responsável financeira por despesas com obras, reparos e benfeitorias, também é um assunto que não pode faltar, também merece atenção, 1340 do Código Civil, e também o time de tutoria, né? Também o conselho, que seria o time de tutoria que eu falo, o conselho condominial e o síndico, e também, isso também tem que ser bem explicado nessa convenção. Então, esse assunto é muito bom, é muito pertinente. A ideia é aprofundar mesmo, para que você possa conhecer muito bem o assunto, tá bom? Legal. Olha o pessoal assistindo. Olha aqui. A Isabela também fala, professor Júlio, a jurisprudência tem alterado esse valor? Tem sim, Isabela. A multa de 5 condomínios, cotas condominiais, é o padrão usado nas convenções, viu? Se bem que eu já peguei convenção aqui com 10, 15, a coisa pior. Mas tem discussão jurisprudencial sim, tá? Doutrinária também. E a Isabela pergunta aqui, aplicação de multa em caso de descumprimento de alguma regra da convenção prescinde da notificação e votação. Também é um tema polêmico, né? Eu, síndico, para multar você, necessariamente, não necessariamente eu preciso te advertir primeiro, né? Também é uma discussão, caberia pleitear isso na justiça, a nulidade da multa, né? Então acontece muito, né? Legal. Gente, muito obrigado e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.